Eu nasci na Amadora em 1930. Éramos vizinhos do tio Tónio, do António Cardoso Lopes, que nessa altura já fazia trabalhos em jornais como o Tic Tac, o Cocorocó, Notícias Miudinho. E em 36, quando saiu o Mosquito, o meu pai trouxe-me o primeiro número para casa. Eu até aí tinha um contacto com as ilustrações que eram contos ilustrados com uma ou duas figuras, e só tomei contacto realmente com as histórias em quadrinhos no Mosquito. Fiquei entusiasmado. O meu pai depois fez uma assinatura que durou até quando fui trabalhar para o Mosquito. Nessa altura não fazia sentido, porque eu podia trazer os números que quisesse, trazia só um número e depois completei a coleção. Nessa altura, já pelos meus 10, 11 anos, comecei a mostrar interesse por fazer bonecada, fazer garatujas, e o meu pai levou-me depois com o tio Tónio, que já tinha a redação na Travessa de São Pedro, portanto, em Lisboa, no bairro Alto, com a oficina. Tinham comprado uma máquina de propósito para fazer o Mosquito, porque a tiragem já não era possível fazer nas gráficas que existiam, com um orçamento barato, naturalmente, e então eles compraram uma máquina. Ele deu-me algumas instruções e, a partir de uma certa altura, apresentou-me ao Teixeira Coelho, que era um grande expoente do jornal, que me deu indicações preciosas. Por exemplo, eu gostava muito de desenhar animais. E os meus pais, nessa altura, moravam perto de Sete Rios, portanto, perto do Jardim Zoológico. Era relativamente fácil ir a pé de casa até lá. E eu arranjava bilhetes de imprensa, porque eu tinha um primo casado com uma prima direita minha, que era também minha madrinha, que era o dono dos ridículos. Então eles recebiam dos cinemas, dos teatros e do Jardim Zoológico bilhetes em retribuição, em pagamento ao anúncio que eles faziam nos jornais. É claro que para os cinemas e para os teatros havia muita gente interessada. Para ir ao Jardim Zoológico, não. De maneira que eu tinha sempre esses bilhetes por minha conta para ir lá com facilidade, o dia inteiro, sair, para depois ir para as aulas e depois ao fim da tarde voltar lá. E então o Coelho deu-me indicações como para desenhar um animal de cada vez. Então estar uma semana só a desenhar olhos desse animal, por exemplo, de um leão. Outra semana a desenhar orelhas, outra semana a desenhar o focinho, por aí fora, até que depois já podia fazer a cabeça inteira, mas só cabeça. Depois começar a fazer o corpo. E depois, até o ponto em que estava mais ginasticado, já fazia desenhos muito rápidos, porque os animais mexem-se e, portanto, começava, nunca mais acabava um desenho. Ter a facilidade de conseguir o movimento dos animais. E depois passar para outro animal. Portanto, eu levei anos no Jardim Zoológico, porque era ali muito perto, para conseguir esse trabalho. Eu tive sempre uma propensão para as artes gráficas. E então gostava de fazer jornalinhos também, o que hoje se chamam fanzines. Eu fazia um fanzine em copiógrafo de gelatina, que era uma folha de papel, escrevia-se com tintas de várias cores, havia azul, vermelho e preto. Pelo menos aquelas que o meu pai conseguiu encontrar e que trazia. E depois havia a cor roxa, que havia o lápis de tinta, que era roxo, que umedecendo aquilo fazia uma tinta como os lápis Stabilo, que depois também são a aguarela, que se mistura com água. E
e depois tirava 50 provas, chegava a tirar 50 provas. O pior que dava para 20, mas depois às vezes esgotava porque eu vendia a meio tostão naquela altura, era a moeda mais pequena que nós tínhamos, vendia na escola e à família, não é? E depois aquilo esgotava e fazia novas edições. Depois, já a estudar na António Arroio, onde tinha aula de litografia, arranjei um pedaço de uma pedra, as pedras litográficas são de grande formato, e era aí que se faziam os cartazes e as revistas e assim. E aquilo era sob pressão numa máquina. Bastava ter um grãozinho de areia por baixo. Na pressão fazia partir a pedra. E as pedras eram altas. E então aquilo fragmentava-se, depois iam servindo para fazer pequenos trabalhos. Mas os pequeninos já não serviam para nada. E então eu arranjei um desses pedaços, fiz uma prensa em casa, artesanal, com uma rosca para fazer a pressão, e tirava provas. E então abalancei-me a fazer, então, pode-se chamar em litografia, um fanzine que era o Pavão Real. Como a pedra era pequena, só me dava para fazer uma página, de maneira que eu imprimia num papel que tinha mais margem, depois imprimia a contracapa, depois imprimia o verso, de maneira que um número levava uma quantidade de impressões, porque não tinha superfície suficiente para fazer uma área maior. Fiz um número completo que tinha 4, 5, 6 páginas. Eram 4 páginas e depois tinham como que um encarte ao meio, com 2 páginas. Depois, no segundo número, comecei a fazer a capa, mas entretanto, com 14 anos, o meu pai levou-me ao papagaio, para ver se queriam desenhos, e eu não levei nenhuma história em quadrinhos, levei os desenhos que eu fazia. E depois eles gostaram, e então comecei primeiro por escrever novelas. Eu gostava de fazer os argumentos, não é? E fiz a primeira que eu fiz, estava na escola a dar a história universal, e então estava da parte dos cruzados. Então a história era Pierre de Saint, o cruzado. Entretanto, a minha professora de História e de Português descobriu que eu colaborava para o papagaio. Eu fiquei aterrado com aquilo, vai encontrar ali. Mas ela incentivou-me e disse, não, está bem, você continua e tal. E a partir daí, depois fiquei colaborador no jornal, e só depois de umas 2 ou 3 semanas a seguir é que fiz uma história em quadrinhos. E depois, a partir daí, fiquei sempre colaborador até ao final da revista. A minha relação com o Teutónio, com o António Carlos Lopes, porque tínhamos sido vizinhos na Amadora, era mais de pedir conselhos, mostrar desenhos, não é? E fascinava-me ir lá, ver a máquina a funcionar, ver os originais que andavam por ali, do Coelho, em formato grande. E, casualmente, eu não acredito que as coisas sejam por acaso, mas tudo está escrito, aquilo que nós fazemos, julgamos que fazemos uma grande coisa e já está determinado que será assim. O Teutónio estava com uma falha na parte gráfica para fazer as cores em litografia, porque o rapaz, que era o Manuel Velez, irmão do António Velez das Construções, tinha ido para a África para melhorar a sua vida, e ele precisava de uma pessoa para fazer as cores. Ele trabalhava, era ele que fazia também as cores, mas não tinha tempo para estar ali atento. Então pediu ao mestre Rodrigues Alves, tinha lá sempre alunos, assim, você não tem lá um aluno assim mais picadote, assim, do último ano e tal, que possa vir aqui a fazer as cores. E ele lembrou-se-me de mandar lá. De maneira que eu entro no Mosquito pela parte gráfica e não propriamente para o desenho.
E realmente desembaracei-me, tive muito apoio da parte dos colegas, aqueles que, o transportador que depois ia trabalhar aquilo que eu fazia na chapa, depois era acidulado e era preparado, e depois o impressor. Portanto, tudo isso, tive ali uma grande empatia até com todos eles. E só em 52, 51, que se proporcionou fazer mesmo uma história para o mosquito. Eu tinha feito uma história, gostava de fazer histórias em África e assim, porque podia meter os animais, que era o que eu gostava. Então eram caçadores e aventuras. E estava a fazer uma história e com a ideia de poder ser para o mosquito. Nessa altura eu já tinha os ateliês com o Teixeira Coelho e ele disse: porque é que não vais levar ao Cavaleiro Andante? Tinha acabado de aparecer o Cavaleiro Andante. E o Simões Muller tinha feito um apelo na revista: estudantes das escolas que têm um jeito para desenho e tal, apareçam a oferecer as suas coisas, nós gostaríamos de publicar coisas nossas e tal, porque o material vinha todo dos franco-belgas, não é? E o Coelho disse: eles lá pagam com certeza melhor, porque é que não levas lá e tal? E eu levei, claro, o diretor não estava, Maria Amélia Bárcia, que era a secretária dele. Eu mostrei, então deixe ficar aí assim, que quando o Sr. Muller vier, ele depois vi, ele levava um rolo de papel, ficou lá na salinha. Depois passou-se uma semana, 2 semanas, e eu comecei a achar estranho, se calhar perderam o contacto e agora não sabem como contactar, o melhor é ir lá. E lá fui, e quando entrei vi o rolinho de papel lá no mesmo sítio do mapa. Pensei: será possível que nestas semanas que ele não tenha visto ainda? Perguntei: olha, sobre aquilo. Ele ainda não teve tempo de ver, não sei o quê. E eu vi que aquilo não ia lá de nenhum. É que eu gostava de continuar a fazer aqui mais umas coisas, então se importa que ele leva. Sim senhor, deu-me até a ideia de que ficou feliz por ver-se livre daquilo. E eu trouxe assim, eles fizeram um apelo para as pessoas levarem a coisa e depois não ligou nenhuma. E não me dizia nada, porque eu já há uns anos que trabalhava no Papagaio, e é natural que de um jornal estejam atentos o que é que sai nos outros, não é? E então eu disse: não, vou pôr no mosquito. Eles, mesmo pagando mal, era um gosto. Não é? E então fiz a história e foi publicada no mosquito, que era o Reino Proibido. Por essa altura, o Teixeira Coelho estava a fazer outros trabalhos e tinha interrompido a colaboração que ele tinha com o mosquito. E então eu comecei a fazer capas anunciando a minha história e também histórias que vinham dentro, não é? Algumas estrangeiras, e assim eu fazia a capa do Terrio e os Piratas, por exemplo, que estavam a publicar, e outras histórias. E assim foi. Depois houve uma coisa curiosa, porque o mosquito tinha um formato pequeno, mas eu fazia os originais ao dobro, pois aquilo era reduzido. Nas últimas 2 páginas, antes da história acabar, o mosquito aumentou de formato. De vez em quando eles aumentavam ou reduziam. A redução tinha sido êxito na altura, a primeira redução que fizeram, porque havia muita falta de papel. E o Teotónio e o Raul Correia queriam melhorar o número, ter mais interesse. Então o que é que resolveram? Dobraram a folha ao meio, ficaram com o dobro das páginas, reduziram as histórias daquele formato para um bocadinho mais pequeno, via-se perfeitamente e tinha muito mais material. Isto pelo mesmo preço e com o mesmo papel. E dizia o Teotónio: isto é o formato de guerra. Quando eu estava a colaborar no Cavaleiro Andante,
fiz várias histórias e estava a fazer a adaptação do Bulbo de Alexandre Colando. E estava quase a chegar ao fim. Nessa altura nós não programávamos uma história para ter tantas páginas. Era uma revista, ia saindo e podia ter as páginas que merecesse a pena fazer e que fosse possível. E por essa altura eu descobri, pela mão do Eduardo Teixeira Coelho, a Peregrinação do Fernão Mendes Pinto. Consegui arranjar os 7 volumes num alfarrabista. Eu creio até que foi na Barateira, que já não existe, onde eu me abastecia de coisas mirambulantes que ia encontrando e tenho aí um recheio dessas relíquias. E fiquei fascinado com a história. E propus o Simões Mulo, diz, então o que é que você vai fazer a seguir? E eu propus fazer a peregrinação. Ele ficou um bocado a peregrinação, porque nessa altura o Fernão Mendes Pinto era um autor maldito para nós, porque ele confessava nas suas aventuras, nas suas memórias, que tinha feito pirataria na China e que tinha roubado e que tinha feito... E aqui um português nunca podia fazer isso, não é? O Camões não podia ser um plebeu, eles consideravam que ele tinha que ser um nobre, embora depois se demonstrasse que ele não pertencia a uma família de alta estirpe, não é? Mas o Estado Novo considerava que as coisas tinham que ser assim. E ele torceu um bocadinho o nariz. Então, porquê é que você não faz os fumos da Índia? Mas os fumos da Índia não me diziam nada para fazer a história. E eu fui sempre combatendo e dizendo, mas aquilo é uma história de aventuras, aquilo é fascinante, aquilo dá uma série bonita e tal. E ele ia sempre mastigando até que fiz uns desenhos, mostrei-lhe, e ele concordou. Ora, os elementos para fazer aquela história era, como o Teixeira Coelho também utilizava, o Geographic Magazine, que íamos fazendo coleção, principalmente nos alfarrabistas, porque o Geographic Magazine é um boletim da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Portanto, então, são os sócios e depois têm direito ao boletim. Depois sobram alguns que eles punham à venda e apareciam aqui realmente à venda, mas quase por encomenda, não é? Havia o Café Gelo e certas livrarias que recebiam, e havia pessoas que já tinham, recebiam 3, aquilo já tinham os clientes. E depois de lido, vendiam para os alfarrabistas e aparecia aí então em grandes quantidades. E o Teixeira Coelho e eu recolhíamos, íamos comprando. Eu tenho uma grande coleção do Geographic Magazine. E ele tinha elementos fantásticos sobre a China, sobre o Japão, sobre viagens com documentação fotográfica. E foi esse o meu ponto de partida para fazer a história. Utilizava modelos vivos, não é? Como ainda hoje utilizo, e fui continuando a fazer a história. Levou 75 semanas a publicar. Mais tarde, já nos anos 80, o Telmo Protásio, da Mera Ibérica, que tinha-me contactado. Ele estava praticamente só a editar autores franco-belgas, autores estrangeiros. Disse, nós queremos editar uma coisa de portugueses. O Vítor Mesquita tinha feito para eles o Eternos 9. Tinha começado a ser publicado na Visão, creio que não tinha completado, de maneira que ele depois acabou a história e eles publicaram. Foi o primeiro português a ser publicado na Mera Ibérica. E o Protásio disse, você não tem aí nada para fazer, você tem aí coisas. E
E eu tinha o bulbo do Alexandre Herculano, e ele depois, que curiosamente, eu tinha feito para o Cavaleiro Andante conforme o texto do Alexandre Herculano. E o Alexandre Herculano tinha feito aquele romance para fascículos nos jornais. E ele encontrou o castelo no século XIX como estava e fez a história naquele castelo. Só que no século XII o castelo não era assim. Era só uma torre-homenagem com uma muralha à volta e não tinha aquelas torres, aqueles merlões à volta, porque foram depois construídos no tempo de Dom Dinis, Dom Fernando, Dom João I, nessa época fez as ameias, que não tinha, e eu fiz um estudo, depois, mais tarde, depois de fazer a história, e ter publicado no Cavaleiro Andante, fiz um estudo e descobri que aquilo tinha anacronismos, não é? E então propus ao Protásio, eu vou fazer o Bulbo outra vez, mas com o rigor histórico. E refiz toda a história, de maneira que o livro que está publicado, o álbum, não corresponde ao que saiu no Cavaleiro Andante. E depois fiz uma explicação, uma nota no álbum, assim. E ele depois disse, você não tem aí uma coisa para publicar? Eu tinha Peregrinação, que em princípio o Jorge Magalhães tinha dito, você tem essa história, nós podíamos publicar no Mundo de Aventuras. É claro, o Mundo de Aventuras nessa altura já tinha um formato mais pequeno, mas eu estava a adaptá-lo, quer dizer, o que saiu no Cavaleiro Andante não tinha balões. Eu achava que os balões que tiravam a estética da composição. Uma ideia maluca, porque nós tínhamos a imagem do Foster, que trabalhava assim, o Coelho também não metia balões, também por essa influência, mas eu depois comecei a observar melhor o Milton Caniff, por exemplo, e achei que o balão tinha uma resposta mais imediata. A pessoa grita e vê-se logo quem está a gritar ou quem está a falar. Não precisa, como os ingleses, ter a legenda por baixo e depois falando disso e o outro mexeu-se e tal. E então fiz a adaptação do meu próprio trabalho, incluindo balões, dando mais dinâmica. Estava nesta fase quando o Protásio se propõe publicar a história. Eu estava comprometido, como palavra, com o Jorge Magalhães, e disse, tenho que consultar o Jorge. O Jorge disse, não, você esteja à vontade, porque ficará com um aspecto completamente diferente, eles vão publicar isso a cores, e aqui no Mundo de Aventuras era uma coisa reduzida, não é? E comecei a publicar a peregrinação aí. Entretanto, quando saiu no Cavaleiro Andante, também, por sorte, nunca fui incomodado para censura, porque realmente, por exemplo, nas escolas, o Fernão Mendes Pinto não era dado, era cortado, era o tal maldito, não é? Mas eles não descobriram isso. Naturalmente que eu tive cuidados, porque nós sabíamos de antemão que certas coisas eram forçosamente cortadas. E então não mexíamos no vespeiro. Por exemplo, eu fiz o Fernão Mendes Pinto sem barbas. Ora, era lógico que um homem que era no mar durante semanas e assim, toda aquela gente era barbuda, não estavam preocupados a fazer a barba quando tinham passado a noite toda numa tempestade e continuava para o outro dia. Agora, se eu fizesse o Fernão Mendes Pinto, que já era considerado pirata de barba, aproximava-se daquele tipo dos piratas da pala no olho e barbudos que vinham dos ingleses, dos próprios ingleses e dos norte-americanos.
tive que ler várias edições completas dos Lusíadas, porque muitas tinham uma grafia, depois mudavam, numas tinham um ponto e vírgula e depois passou a ter ponto final. Esta ideia eu já a tinha há muitos anos, mas faltavam documentos necessários para abordar um tema como este. E depois consegui, com as viagens que entretanto fiz, e avançou-se para a edição. Eu estava na Editorial Notícias e, naturalmente, eu trabalho com modelos e todos aqueles colegas que nos rodeavam serviam de modelo. Eu escolhia a abertura, o Jaime Correia, que era o chefe das oficinas das máquinas de rotogravura, que eu já conhecia há muitos anos, porque eu, por 3 vezes, regressei ao Diário de Notícias. E ele serviu para aquela abertura, e depois todos os outros foram sendo rebuscados, de várias secções, e depois até muitos diziam, eu ainda não meteu na figura e tal, então numa próxima meto. E fui desenhando, como era uma empresa com muita gente, era fácil escolher, e depois pedia, você não se importa de ver aqui assim um quarto de hora, estar aqui para desenhar. E eles iam indo. Havia lá um indiano, e eu aproveitei para o desenhar precisamente para o catual, quando eu chego à Índia, e fazer mesmo um indiano. Para a Tétis e mesmo para outras figuras, e utilizando o corpo feminino. Por exemplo, para essa era a secretária da direção que serviu de modelo. E fui construindo a história. A figura do Adamastor, criada pelo Camões, é emblemática nos Lusíadas. Quando se fala nos Lusíadas, pensa-se no Adamastor, ou apresenta-se o Adamastor. E, naturalmente, eu precisava de um modelo para o Adamastor. Enquanto que todos os colegas se empenhavam em entrar na história, é claro, o Adamastor era um gigante muito feio e ninguém queria servir de modelo, não é? Também era difícil encontrar nos meus colegas uma característica que representasse aquela figura. Então fiz eu ao espelho. O Adamastor é descrito pelo Camões com todos os pormenores, quer dizer, os olhos encovados, os cabelos crespos e térreos, os dentes amarelos. Ele descreve toda a figura, não é? Mas em relação aos olhos, não avança mais do que estando encovados. O diálogo que se estabelece entre ele e o Vasco da Gama, no poema do Camões, é a descrição da vida do próprio Luís de Camões. O degredo, os amores frustrados, as traições, tudo isso ele põe na boca daquele Adamastor para o representar a si mesmo, não é? E perante isso eu lembrei-me de o fazer cego do olho direito. Portanto, aquele Adamastor, no fundo, é o Luís de Camões. Isso é extra-texto, porque não está no texto e eu não vou explicar. Ele está cego por isto, assim. Serve-me quando vou a escolas ou fazer palestras em bibliotecas e que mostro num PowerPoint as figuras, depois pergunto por que razão é que o Adamastor está cego, uma vez que o Camões não se refere a isso. E é um teste para ver se eles alcançam. Às vezes conseguem, e nem sempre é do escalão mais alto,
que vão ao encontro. É porque ele é o Camões. Século do olho direito, depois há ali só logo uma dica. Não é? E isso eu acho que é curioso. O Jorge Magalhães conheci-o muito jovem, antes dele ir para a África, porque ele depois partiu para a África. E nós encontrávamos-nos no comboio, porque eu ia daqui para Lisboa para trabalhar, nessa altura, no Diário de Notícias, e ele vinha mais de trás, não sei exatamente de que terra, mas encontrávamos quase sempre no comboio. E íamos a conversar. E ele era ávido de saber coisas do Teixeira Coelho, sabia que que eu trabalhava com ele e de saber coisas assim. O Jorge Magalhães dedicou-se depois aos argumentos, que era uma coisa que não era prática nossa, quer dizer, ou as pessoas, o desenhador fazia também o texto, ou alguém escrevia um texto e fornecia, mas não se considerava argumentista. E ele criou essa especialidade aqui, e podemos dizer que é praticamente dos poucos argumentistas que nós temos. Temos o Zé Padinha, do Mosquito, e o Jorge Magalhães, que fez argumentos para muitos colegas meus. Quando eu fui fazer o Porto Bom Vento, eu tinha uma série de argumentos e assim. Mas pensei, o Jorge Magalhães podia agarrar nestes elementos e fazer uns argumentos. E propus-lhe isso. Ele também estava a trabalhar para a ASA. E ele disse, não faço, porque você é capaz de desengomar com isso. E eu perdi a ocasião de ele me escrever um argumento. Só mais tarde é que o Jorge Magalhães me fez um argumento para o Vasco Granja, com vários desenhadores. E então o Jorge é um especialista realmente de argumento, e muitos colegas meus beneficiaram dessa ajuda, não é? Porque não é forçoso que o desenhador também faça os textos, nem que quem escreve o desenho, não é? Só há um caso muito curioso entre o Goscinny e o Uderzo. O Uderzo, claro, é o autor do Asterix e de outros trabalhos. E o seu argumentista, o Goscinny. Ora, o Goscinny era desenhador. Ele fazia uns desenhos, começou por fazer uns desenhos. E naturalmente, criar as suas próprias histórias. O Uderzo escrevia argumentos e também fazia os desenhos, mas ele escrevia argumentos para outros trabalharem. E quando se encontraram o Goscinny e o Uderzo, em termos de trabalho, chegaram à conclusão de que o Uderzo era melhor para fazer os desenhos e o Goscinny ficaria só a desenhar. E assim fizeram e criaram uma dupla realmente extraordinária. Não é? Estou a terminar a história das Caldas da Rainha, com o episódio do 16 de março da coluna militar, que saiu antes do 25 de abril, portanto saiu sobre Lisboa e que depois foi abortada. A seguir tenho outra, porque os esboços já estão todos postos e foram discutidos os diálogos, o que é que cada um disse, o que é que tinham vestido. Por exemplo, o Otelo, nessas reuniões entre o dia 15 e a madrugada do dia 16, estava fardado, mas vestiu uma camisola de lã castanha por cima para não ser identificado, não é? Na rua. As histórias em quadrinhos, para mim, é como que uma respiração.